morre, Deus nunca é vencido. Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, um dos coordenadores do Projeto Alcançar, o Botelho. Hoje nós vamos ter aí uma aula de matemática com as matérias de razão e proporção, ok? Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você ainda que não se inscreveu no canal, para você se inscrever no canal, dar o seu like, tá? Quero lembrar você que tudo que você faz aí nas redes sociais por nós, você vai estar ajudando o projeto, tá? Tudo que nós conseguimos arrecadar com as redes sociais, nós transferimos para melhorar o nosso projeto. Okay? Tudo é investido no projeto, certo? Então vai lá, se inscreve no canal, dá o seu like e nos ajuda aí, tá bom? Vamos para a nossa aula. Vamos lá. Como você pode ver, né, a nossa aula hoje é sobre razão e proporção, né? Vamos à teoria, ok? Vamos lá. Acompanhando aí quem está com a apostila, quem não está sem a apostila aí, depois manda para a gente aí que a gente vai mandar para você, tá? Manda o seu e-mail para a gente, ok? Vamos lá na teoria. Está escrito assim: chama-se razão de dois números dados numa certa ordem, sendo o segundo diferente de zero, ao quociente do primeiro pelo segundo. Assim, a razão entre os números A e B pode ser dita razão de A para B, e representada como A sobre B ou A dividido por B. Ou seja, razão nada mais é do que uma divisão entre termos, ok? Ou entre letras ou entre números. Mas razão significa divisão, tá certo? Onde A é chamado de antecedente, enquanto B é chamado de consequente da razão dada, ok? Ou seja, da divisão. Toda vez que a gente ouvir a palavra razão, nós vamos interpretar como divisão, tá? A razão entre dois números, aí você já vai saber que é a divisão entre dois números, tá certo? Ao representar uma razão, frequentemente simplificamos os seus termos, procurando sempre que possível torná-los inteiros, né? Ou seja, na realidade, quando a gente vai fazer uma razão de qualquer número, a gente vai fazer uma divisão desses números. Aí nós temos lá os exemplos, né? Estamos lá os exemplos. Está assim. Deixa eu ver uma aqui. A razão entre 0,25 e 2 é... Aí vamos lá a solução. A razão, lembrando, mais uma vez, que significa divisão. Então, a divisão de 0,25 por 2, ou seja, a razão entre 0,25 por 2, o que foi feito ali? Aquele 0,25 ali, ele foi transformado, né? Ele foi transformado em um quarto, ou seja, 0,25 é igual a um quarto. Depois aí nós vamos ver como que faz essa transformação aí de 0,25 para um quarto, ok? Então ficou lá um quarto, que é 0,25, dividido por 2, ou seja, a razão entre um quarto por 2 é igual. Como que a gente faz aquilo ali? Aquilo ali é uma divisão, né, de frações. Como que é feita a divisão de frações, pessoal? A divisão de frações. O que eu fiz ali? O que foi feito ali? Ó? A gente pegou o primeiro termo, ó, que é um quarto, né? Isso aqui é uma divisão, certo? Um quarto dividido por 2. Aí você vai ter, ó, um quarto. Você pega o primeiro termo, muda o sinal para vezes e inverte o segundo termo. Tá? O que é inverter? Aqui embaixo do 2 aqui, ó, que você não tem nada, isso aí significa que você tem 2.
Perdão, aqui embaixo do 2 que você não tem nada, significa que você tem 1. Ou seja, toda vez que eu tiver um termo, embaixo dele não tem nada, significa que você tem 1. Ok? Vamos lá. Vamos melhorar isso aqui. Olha só. Aqui, ó. Perdão, tive um pouquinho de falha técnica aqui no procedimento, né? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma fração, né, dividida por outra fração. Aqui embaixo, aqui, que eu não tenho nada, né? Aqui embaixo eu tenho sempre o 1, tá certo? Então aqui embaixo, que eu não tenho nada, só um minutinho. Aqui embaixo do 2, que não há nada, aqui você tem 1. Embaixo do 4, que eu não tenho nada, se eu quisesse identificar o que eu tenho aqui, eu sempre tenho 1. Embaixo do 2, eu sempre tenho 1 aqui. Embaixo do 8, eu teria um 1 também, ok? Então assim, ó, 1/4 dividido por 2 sobre 1. Seria o termo que eu utilizaria ali, ok? Seria 2 sobre 1. Então ficou aqui, ó. Então aqui, ó, ficou 1/4. Aí agora você vai inverter, né, o segundo termo, que é 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Então tá lá, ó, você tem 1/4, muda o sinal para vezes, porque aqui, ó, você tem uma divisão de fração. 1/4 dividido por 2 sobre 1. Ok? Não tem nada aqui embaixo, lembrando que eu falei que toda vez que você não tem nada embaixo, você tem 1. Então você tem 1/4 dividido por 2 sobre 1. Tá certo? Aí você fica com 1/4. A divisão de fração é: conserva a primeira fração, que é 1/4, muda o sinal para vezes, inverte a segunda fração. Se a primeira fração é 1/4, a segunda fração é 2 sobre 1. Ela vai se transformar em 1 sobre 2. Certo? Agora você multiplica direto. Quanto que é 1 vezes 1? É 1. 4 vezes 2, 8. Ok? Qual foi a razão que sobrou para você aqui? 1 está para 8. Ok? Vamos para o segundo exemplo aqui. A razão entre 1 sobre 6 e 5 sobre 12 é, ou seja, a razão entre 1 sobre 6 e 5 sobre 12, o que ele quer saber? Ele quer saber a divisão entre essas duas frações aqui, ó, 1 sobre 6 e 5 sobre 12. Ok? Ele quer saber a divisão, né? Toda vez que a gente ouvir falar no termo razão, você vai lembrar que o termo que está aqui, ele é divisão, ok? Então você tem 1 sobre 6 dividido por 5 sobre 12, que é a sua razão. Então tá lá, ó, 1 sobre 6 dividido por 5 sobre 12, ou seja, a razão entre 1 sobre 6 e 5 sobre 12, significa a divisão. Como que eu faço mesmo a divisão de fração? É o que eu fiz aqui, ó. Conservo a primeira é quem? É 1 sobre 6. Conservo a primeira. Mudo o sinal para vezes, aquilo que é a divisão vira multiplicação. E inverto a segunda, não é 5 sobre 12? Olha lá, fica 12 sobre 5. Agora você multiplica direto, não é para multiplicar cruzado, ok? Porque é uma multiplicação, não é uma igualdade, é uma multiplicação. Então na multiplicação de frações você multiplica direto aqui, ó, 1 sobre 1 vezes 12, né? E 6 vezes 5, ok? Antes de eu fazer isso, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar. Você pode simplificar o 6 com o 12, né? Porque na multiplicação você pode simplificar cruzado.
1 com 5 não dá para fazer nada. Mas o 6 com 12 dá. Ó. Você pode dividir por 6. Se você dividir por 6 aqui, o 6 dividido por 6 vai dar 1. Se você dividir o 12 dividido por 6, vai dar 2. Ok? Então eu fiquei com 1 sobre 1, certo? E 2 sobre 5. Então agora você multiplica reto. Ó. Quanto que é 1 vezes 2? 2. Quanto que é 1 vezes 5? 5. Por isso eu fiquei com 2 sobre 5. Ok? Aí o que que acontece? A minha razão é 2 está para 5. Essa é a minha razão. Ok? A razão entre 1 sobre 6 e 5 sobre 12 é 2 sobre 5. Vamos ao terceiro exemplo. A razão entre 6 e 1 sobre 5 é, ou seja, a divisão entre 6 e 1 sobre 5 é, vamos lá, 6 dividido, ó, esse tracinho aqui significa dividido, por 1 sobre 5. Isso aqui é igual a, vamos lá, isso aqui, gente, é uma fração também. Tá? Lembrando que quando eu não tenho nada embaixo aqui do 6, aqui, ó, lembrando que o 6, né, ele está sendo dividido por 1 sobre 5. E embaixo do 6 aqui, antes de chegar nessa fração aqui, ó, você tem o número 1. Tá? Como se tivesse cortado aqui, você tivesse 6 sobre 1 dividido por 1 sobre 5. Então você fica assim, ó, conserva a primeira fração, que é 6, sobre 1, porque eu não preciso colocar 1 aqui embaixo, tá? Ele está implícito. Ok? Aí tá lá, ó. Conserva a primeira, muda o sinal para vezes e inverte a segunda. Ok? Qual é a segunda? É 1 sobre 5. Então vai ficar 5 sobre 1. Tá certo? Então como é que fica? Só multiplicar cruzado agora. 6 vezes 5, 30. Quanto que é 1 vezes 1? Embaixo do 6 tem 1. Certo? Lembrando que embaixo do 6 tem 1. O que que acontece? 1 vezes 1 é 1. Ok? Qual é a minha razão? A razão entre 6 e 1 sobre 5 é 30 sobre 1. Na realidade é 30, né? 30 está para 1. A razão entre 6 e 1 sobre 5 é 30. Esse 1 aqui não precisaria colocar, ok? Vamos lá. Vamos isso aqui. Então toda vez que eu ouvir falar de razão, eu vou lembrar de divisão. Okay? Toda vez que eu ouço falar em razão, eu vou lembrar de divisão. Tá certo? Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre proporção. Vamos lá? Proporção é a expressão que indica uma igualdade entre duas ou mais razões. Ok? Então toda vez que eu ver, né, duas ou mais divisões, ou seja, duas ou mais razões, toda vez que eu ouço falar em razão, eu lembro de divisão. Então, toda vez que eu ver uma igualdade entre duas ou mais razões ou duas ou mais divisões, eu vou chamar de proporção, ok? Vamos lá. Então, você tem ali, ó, você tem lá, ó, a proporção A sobre B igual a C sobre D pode ser lida como A está para B, assim como C está para D, e representada como A dividido por B, assim como C está dividido por D. Ok? Vamos lá. Nesta proporção, ou seja, aqui, ó, é uma igualdade entre duas razões, ó, duas ou mais razões, ou seja, duas ou mais divisões, você tem uma proporção. Nesta proporção, os números A e D são os extremos e os números de B e C são os meios. Ok? Vamos lá. A e B, A e D são extremos, ó, e B e C são os meios, ok? Então aqui, ó, A e D é chamado de extremo e B e C são chamados de meios, ok? Vamos lá. Quarta proporcional.
Agora nós vamos falar aí de algumas propriedades lá da proporção. Propriedade 1. Vamos lá. Quarta proporcional. Quarta proporcional de três números dados A, B e C, nesta ordem, é o número x que completa com os outros três, uma proporção. Tal que, vamos lá, vamos ao exemplo aqui. A está para B, assim como C está para x. Esse x aqui é o elemento desconhecido. É a sua quarta proporcional. Tá? Eu poderia colocar qualquer letra aqui se eu quisesse. Ok? Vamos para um exemplo aqui com número agora, que vai ficar mais fácil para você entender o que é uma quarta proporcional. Olha lá. Determinar a quarta proporcional dos números 3, 4 e 6 nesta ordem. Ele quer dizer o seguinte, que ele quer isso aqui. Ó. 3 está para 4, assim como 6 está para x, que é o elemento desconhecido, que é a sua quarta proporcional. Vamos lá. Você tem 3 está para 4, assim como 6 está para x. Ok? Isso aqui é equivalente, essa seta aqui significa equivalência. O que eu fiz aqui? Ó? Eu multipliquei cruzado aqui. Ok? Então, quando eu tenho uma igualdade, a forma de eu resolver isso aqui é multiplicando cruzado. Mas quando é que eu faço isso? Quando eu tenho uma igualdade, ok? Quando eu tenho uma igualdade de razões, ou seja, quando eu tenho uma igualdade de divisões, ó, divisões de fração. Aqui, ó, 3 está para 4, ou seja, 3 dividido por 4 é igual a 6 dividido por x. Isso aqui é uma razão, isso aqui é uma outra razão. E tudo isso aqui é uma proporção. Ok? Agora multiplicando cruzado aqui, ó. 3 que multiplica x, ó, olha lá, ó, é igual a 4 que multiplica 6. Ó. Aí você tem 3x é igual a 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Ok? Então você tem 3x é igual a 24. Né? 3x é igual a 24. Logo, 24 dividido por 3. Porque o 3 está multiplicando o x aqui, ó, você vai passar ele para o outro lado dividindo. Como aqui, ó, 4 vezes 6 dá 24, então 24 dividido por 3 dá 8. X é igual a 8. Ok? Você achou aí o seu elemento desconhecido. Nos exercícios a gente vai ficar aí mais craque nisso aí, ok? Aqui é só para a gente entender um pouquinho. Mas nos exercícios propriamente dito, a gente vai entender isso aí bem melhor. Vocês vão ver que isso aí é uma matéria bem tranquila. Vamos lá. Proporção contínua, vamos lá. Propriedade 2 da proporção. Proporção contínua é aquela que tem meios iguais. Então, toda vez que eu ouvir falar em proporção contínua, eu logo vou identificar que os meios são iguais, ok? Vamos lá. A proporção 9 está para 6, assim como 6 está para 4, é contínua, pois tem os seus meios iguais a 6. Olha aqui, você tem 6 e 6. Os meios são iguais, logo ela é uma proporção contínua. Ok? Vamos lá um exemplo. Uma proporção contínua, opa, se falou contínua, eu já sei que vai ter dois elementos iguais ali, que são os meios. O valor comum dos meios é chamado média proporcional. Né? Vamos lá. Numa proporção contínua temos o valor comum dos meios é chamado média proporcional ou média geométrica. Média geométrica, dois extremos. Exemplo. 4 é a média proporcional entre 2 e 8. Pois 2 está para 4, assim como 4 está para 8. Ok? Vamos lá. O valor comum dos meios é chamado média proporcional ou média geométrica dos extremos. Exemplo. 4 é a média proporcional entre 2 está para 8, pois 2 entre 2 e 8, pois 2 está para 4, assim como 4 está para 8. Ok? O último termo é chamado terceira proporcional. Exemplo. 5 é a terceira proporcional dos números 20 e 10, pois 20 está para 10,
assim como 10 está para 5. Vamos a um exemplo que explica isso aí um pouco melhor, ok? Quando a gente começar a fazer o exercício, a gente vai começar a ver esses exemplos aí, tá certo? Vamos lá. Proporção múltipla é a igualdade simultânea de 3 ou mais razões. Exemplo: 2 está para 4, assim como 3 está para 6, assim como 4 está para 8, assim como 5 está para 10. Razões inversas são duas razões cujo produto é igual a 1. Vamos subir aqui um pouquinho mais de teoria. Exemplo: 3 está para 5, assim como 10 está para 6. Isso tudo aí é igual a 10, é igual a 1, perdão. Por quê? Olha aqui. Quando eu simplifico aqui, ó, lembrando que isso aqui é um produto, né, uma multiplicação, o que acontece aqui? Eu vou simplificar esse 3 com esse 6 aqui, ó, e vou simplificar esse 5 com esse 10. Ok? Quando eu faço isso, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1, né? 5 dividido por 5 aqui, ó, vai dar 1 também. 3 dividido por 3 vai dar 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. E 5 dividido por 5 vai dar 1. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Ok? O que sobrou? Sobrou 2. Aqui em cima sobrou 2. E aqui embaixo sobrou 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então dizemos que 3 está para 5 na razão inversa de 10 para 6. Ou então 3 está para 5, está na razão inversa de 10 está para 6, e ainda 3 está para 5, assim como 10 está para 6. São razões inversas. O que significa isso? Que todas as vezes que eu tenho razões que, quando na minha simplificação for igual a 1, o resultado for igual a 1, eu estou diante de uma razão inversa. Okay? Então, todas as vezes que o meu resultado for igual a 1, eu estou diante de uma razão inversa. Tá certo? Vamos lá. Quando duas razões são inversas, qualquer uma delas forma uma proporção com o inverso da outra. Aí nós vamos ver um exemplo aqui. Vamos lá. Três está para 5 e 10 está para 6. São razões inversas. Então 3 está para 5 faz proporção com 6 está para 10, que é o inverso de 10 está para 6. Enquanto 10 está para 6 faz proporção com 5 está para 3, que é o inverso de 3 está para 5. Ok? Aqui é o seguinte, gente, ó. Quando eu tenho aqui 3 está para 5 e 10 está para 6, que são razões inversas conhecidamente, por que elas são razões inversas? Quando eu faço 3 está para 5 multiplicando 10 está para 6, o meu resultado é igual a 1. Ok? Se o meu resultado é igual a 1, logo elas são razões inversas. E nós fizemos isso anteriormente. Então, 3 está para 5 faz proporção com 6 está para 10, que é o inverso de 10 está para 6. Enquanto 10 está para 6, faz proporção com 5 está para 3, que é o inverso de 3 está para 5. O que ele quer dizer com isso? 3 está para 5 faz proporção com 6 está para 10, porque o inverso de 10 está para 6. Porque quando eu inverto aqui, ó, 10 está para 6, quando eu inverto aqui, 10 está para 6, 3 está para 5, é o resultado da simplificação 10 está para 6, que é o inverso de 6 está para 10. Enquanto 10 está para 6, faz proporção com 5 está para 3, que é o inverso de 3 está para 5. Ok? Porque se eu simplificar 10 está para 6,
eu vou encontrar 3 está para 5. Eu tenho aqui embaixo alguns exercícios resolvidos, nós vamos fazer aqui rapidamente, e depois nós vamos passar na próxima aula para os nossos exercícios propriamente ditos, certo? Vamos lá. Numa prova com 50 questões, acertei 35, deixei 5 em branco e errei as demais. Qual é a razão do número de questões certas para o número de erradas? Ok? Vamos lá. Lembrando que razão significa divisão. Então ele está querendo dizer isso. Qual é a divisão do número de questões certas para o número de questões erradas? Ok? Quantas que ele acertou? 35. Deixou 5 em branco e errei as demais. Eu tinha 50. Acertei 35. Né? Deixei 5 questões em branco e errei as demais. Ele quer saber a divisão entre o número de questões certas, que é 35, para o número de questões erradas. Ok? Aí, o que acontece ali? Deixei 5 em branco. Então essas 5 aí, elas não serão contadas. Certo? Só que é só aquelas que ele errou. Deixando 5 em branco. Ok? Essas 5 aí vão ficar de fora. Ok? Então fica lá, ó. Das 50 questões, 35 estavam certas, 5 ficaram em branco. Logo o número de questões erradas é. Vamos para a solução ali. É só você pegar, né, o número de questões total, que é 50. O número total de questões, que é 50. Você subtrai aqui, ó, 35. Né? Você vai pegar lá. Quanto que falta? Se você tem 35, para chegar em 50, você tem 15 questões, certo? De 35 para 50 você tem 15, ok? Só que dessas 15, 5 você deixou em branco. Então quantas foram as questões que você errou? As que sobraram, né? E foram 10. Ou seja, você tem 50 questões, você acertou 35. Ok? Significa que 15 questões ficaram fora. Só que ele quer saber somente as questões que você errou. Ok? Somente as questões que você errou. Como é só as questões que você errou, o que acontece? Significa que 5 questões estão fora dessa conta. Porque você deixou em branco. Porque ele só quer as questões que você errou. Ok? Então, quantas questões você errou? 10. Então, beleza. Se ele quer saber a razão do número de questões certas para o número de erradas, você vai ter 35 sobre 10. Certo? A razão do número de questões certas é 35. Para o número de erradas, que é 10. Então, você vai ter 35 está para 10. Simplificando 35 com 10 aqui, ó. Dá para simplificar por 5. Né? 10 dividido por 5 vai dar 2. 35 dividido por 5 vai dar 7. Ou 7 está para 2. Ok? Vamos à próxima questão aqui, questão de número 2. Vamos lá. Está escrito assim: calcular dois números positivos na proporção de 2 para 5, sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Vamos lá à solução. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar nome aos elementos desconhecidos. Aqui, ó, você vai chamar de x e de y esses elementos desconhecidos, ok? Ele quer calcular dois números positivos na proporção de 2 para 5, sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Então vamos lá. Seja x o menor e y o maior dos números procurados, ok? Um é maior e o outro é menor. Né? Então vamos lá. A proporção nos mostra que x está para 2, assim como y está para 5. Por quê? Eu disse que x é o menor.
Eu disse que x é o menor e disse que y é o maior. Logo, o menor número desconhecido vai estar para o menor número conhecido. E o maior número desconhecido vai estar para o maior número desconhecido também. Ok? Então podemos dizer que x tem 2 partes, enquanto y tem 5 partes. Por isso que um é maior do que o outro. Vamos lá. Aqui no caso aqui, ó, ele chamou as partes de P. Ó. X tem 2 partes e y tem 5 partes. Ok? E como a diferença que ele diz lá no problema, que entre y e x deve ser 42, teremos a seguinte situação. Cinco P, que é quem? Y, aqui ó. Menos 2P, que é quem? X, ó. Olha lá. Tá certo? Então agora você vai conhecer as partes que são desconhecidas ali. 5P menos 2P é igual a 42, ó, porque y menos x é igual a 42. Aí você fica assim, ó. 3P igual a 42, ou seja, 5P menos 2P igual a 42. Você tem 5P menos 2P, 3P. Isso é igual a 42. P igual a 42 dividido por 3, P igual a 14. Ok? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Você já descobriu o valor de P. Agora que descobrimos cada parte vale 14, P igual a 14, podemos concluir que o valor de x não é 2P? Então vai ser 2 vezes 14. E o valor de y? Não é 5P? Só que P vale 14, então é 5 vezes 14. Logo, o valor de x é 2 vezes 14, 28. E 5 vezes 14, 70. Ou seja, você tem x igual a 28 e y igual a 70. Vamos à nossa terceira questão. Na proporção múltipla x sobre 3 igual a y sobre 5 e z sobre 6. Lembrando que múltiplas são várias proporções, né? Determinar os valores de x, de y e de z, sabendo que x mais y mais z é igual a 112. Proporção múltipla mostra que x tem 3 partes, ó, x tem 3 partes, y tem 5 partes e z tem 6 partes. Ok? Então aqui, ó, x é igual a 3P, y é igual a 5P, porque tem 5 partes, e z é igual a 6 partes. Porque igual a 6P porque tem 6 partes, ok? E a soma dos três, ó, x mais y z é igual a 112. Ok? Agora o que você faz? Substitui cada elemento desse aqui, ó, x, o y e o z, pelo p aqui, ó, pelas suas partes aqui, ó. X é igual a 3p, vai ficar x igual a 3p mais 5p mais 6p, isso aqui é igual a 112. Vamos ver na continuação do exemplo aqui embaixo. Como a soma das três partes vale 112, olha o que acontece. Olha lá, ó. X mais y mais z. Olha lá, ó. 3p mais 5p mais 6p é igual a 5. Isso aqui é igual a 112. Tá certo? Vamos lá. 3p mais 5p mais 6p é igual a 14p. Isso aqui é igual a 112. O 14 vai passar para lá, ó, que está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então você faz p é igual a 112 dividido por 14, p é igual a 8. Ok? Não acabou ainda não. Vamos lá. Agora que descobrimos que cada parte vale 8, podemos concluir que o valor de x, quanto que vale x mesmo? 3p, ó. Então é 3 vezes 8, que é igual a 24. Quanto que vale y? 5p. Então é 5 vezes 8, que vale 40. E aqui, ó, 6p é igual a 6 vezes 8, que é igual a 48. Ok? Vamos nessa.
Sabendo que A está para B, assim como 8 está para 5, e que 3A menos 2B é igual a 140, calcular A e B. Ok? Essa questão aqui é uma questão um pouco mais bonita, né? Vamos à solução. Depois nós vamos pegar aí os exercícios e vamos fazer juntos. Então nós vamos conseguir aí entender um pouco melhor, ok? Sobre razão e proporção. Vamos lá. Pela proporção apresentada, A tem 8 partes, enquanto B tem 5 partes. Certo? Olha lá, sabendo que A está para B, assim como 8 está para 5, e que 3A menos 2B é igual a 140, calcular A e B. Okay? Então, pela proporção aqui, ó, né? Sabendo que A está para B, olha aqui, ó, assim como 8 está para 5. Então, A tem 8 partes e B tem 5 partes. Vamos nessa. Então, teremos 3A Opa, falha técnica aqui, gente, um momentinho. Acabou sumindo a minha voz. Então teremos 3A é igual a 3 que multiplica 8P, que é igual a 24P. Ok? 3A, ó, menos 2B é igual a 140. Certo? Substituindo aqui, ó, você vai ficar com 3 vezes 8 menos 2 vezes 5. Isso tudo é igual a 140. Ok? Você quer saber o valor de A e B. Certo? Vamos lá. 3A é igual a 3 vezes 8P. Certo? 3A, olha aqui, ó, é igual a 3 vezes 8P, porque A é igual a 8P. Então fica 3 vezes 8P é igual a 24P. Tá lá. (2B), quanto que vale 2B? Vale 2 vezes 5P. Então 2B é igual a 10P. 10P. Portanto, olha lá, 3A menos 2B é igual a 140. Quem é A? A não é 24P? Então tá aqui, ó, 24P menos 10P. Quem é P ali? Ó? Quem é 2P? É menos 2B. É 10P, ó. Então você vai ficar com menos 10P. Ok? Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, você tem 24P menos 10P, você tem 14P. Isso é igual a 140. 14P igual a 140, P vai ser igual a 10. Como P é igual a 10, temos que A é igual a 8P e 8 vezes 10, 80. E B é igual a 5P, nós vamos ter 5 vezes 10, que é igual a 50. Ok? Vamos mais uma questãozinha aqui para a gente treinar. Dois números positivos estão entre si, assim como 3 está para 4. Determine-os sabendo que a soma dos seus quadrados é igual a 100. Resolução. Se os números estão entre si na proporção de 3 para 4, então um deles é 3P e o outro é 4P. Ok? Por quê? O primeiro número, né, ele está na proporção 3 para 4.
Ou seja, um deles tem 3 partes e o outro tem 4 partes. Tá certo? Então você pode dizer que um deles é 3p e o outro é 4p. Ok? Deste modo, a soma dos quadrados fica assim. 3p mais 4p ao quadrado é igual a 100. E termine sabendo que a soma dos seus quadrados é igual a 100. Olha lá. Como eu chamei de p, então ficou 3p mais 4p igual a 100. 9p é igual a 16p. 25p é igual a 100. P ao quadrado é igual a 4, p é igual a 2. Todos os dois números são positivos. Então você tem p ao quadrado é igual a 4, p é igual a 2. Ok? Portanto, os dois números são 3p é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. 4p é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. Ok? Pessoal, você está vendo aqui, ó, exercícios propostos. Ok? Isso aí nós vamos fazer na próxima aula. Ok? Lembrando, todas as vezes que você ouvir falar em razão, você vai lembrar de divisão. Ok? Todas as vezes que você escuta falar em razão, você vai olhar para divisão. Ok? Vai lembrar que é divisão. Tá certo? Proporção, lembrando que para ser proporção você tem que ter duas ou mais igualdade entre razões, né, entre divisões, né? Pode ser de número inteiro mais fração, de fração com fração, né? Isso aí pode ser, né? Tranquilo, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos gravar um outro vídeo, onde nós vamos resolver os exercícios da apostila que você tem aí, ok? Então, não se preocupe, porque você vai resolver os exercícios da apostila que você tem aí, tá certo? Eu quero pedir para você, antes da gente desligar, né, antes da gente sair aqui, que você vá lá nas nossas redes sociais, entra aí se inscreve no nosso canal, compartilha, dá o seu like, nos ajuda aí, por favor, tá ok? Nos ajuda a divulgar aí esse trabalho que nós estamos fazendo, tá certo? Nós acabamos aí resolvendo aí essas questões aí, ok? Eu quero pedir aí para vocês ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, né? Tudo que nós temos aí nas redes sociais, né? Para você compartilhar, entra no YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso canal, nos ajuda, porque tudo que nós estamos fazendo vai para o nosso projeto. Ok, gente? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Ok? Um abraço.